paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira abençoada com o nosso podcast Gospel Draimerson Júnior e amigos. E hoje está conosco o pastor Otávio Braga, grande homem de Deus, pastor, esportista, atleta, professor. Já ele vai falar dele aqui para vocês aqui. Olha, só digo uma coisa para vocês, o programa hoje está abençoado, tá? E outra coisa, lembrando, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, o nosso podcast Draimerson Júnior e amigos. Mais um capítulo todas as quintas. E hoje aqui não vai ser diferente. Vamos ter aqui palavra abençoada, vamos ter aqui um grande aconselhamento desse homem que é esportista, que é um atleta e também é pastor, vai vir com uma palavra abençoada. Olha, o programa está excelente, meus irmãos. Continue conosco, nos ajude, compartilhe esse programa pelo Facebook, pelo YouTube, nos seus grupos do WhatsApp. Faz esse programa chegar a pessoas que querem ouvir o programa e aqueles que também não querem, para que eles possam também receber uma palavra do céu para as suas vidas. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, podcast Draimerson Júnior e amigos. E hoje, como eu falei, estamos aqui com o pastor Otávio Braga, grande homem de Deus, pastor. Já ele vai dar uma palavra aqui. Agora, pastor, vamos falar aqui do nosso tema, tá? Já o senhor vai fazer a sua apresentação para os telespectadores aqui, nossos amigos aqui. Mas eu queria, antes de tudo, pastor, falar do nosso tema, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Vou fazer logo os agradecimentos. Quero agradecer a sua participação aqui, tá, pastor? Obrigado por receber esse convite, né? Esse convite que veio, não veio do meu coração, eu creio que veio de Deus para fazer esse convite ao Senhor. E o Senhor aceitou, né, de bom grado, estar aqui conosco gravando esse podcast. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, mais ainda o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, tá, pastor? Olha, como eu estava falando, a gente vai falar hoje do nosso podcast, o nosso tema aqui, que diz assim. Lá em 1 Coríntios 6,19, como vocês sabem, todas as quinta-feiras nós temos o nosso tema do programa. E esse tema vem extraído da Bíblia, a gente extrai aqui da palavra, a gente tem que estar testificado na palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6,19. Hoje o nosso tema é: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então devemos cuidar, devemos saber cuidar. E isso nós vamos já aprender aqui com o nosso pastor abençoado. Está lá em 1 Coríntios, pastor, se você quiser acompanhar, 6,19. Olha, os nossos telespectadores também, graças a Deus, quero agradecer aqui, tá? Pela visibilidade do programa, pelas curtidas. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lá em 1 Coríntios, pastor, eu creio que é uma passagem que o senhor já conhece também. Está dizendo assim sobre esse nosso tema. 1 Coríntios 6,19 diz assim, capítulo 6, verso 19. Escuta lá. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui no final, Deus nos dá a certeza. O nosso corpo é dele. A gente acha que é nosso, mas não é do Espírito Santo, é de Deus. Foi Deus quem fez, Deus que permitiu que fôssemos gerados e estarmos aqui, né? Então Ele quer, ele gosta, Ele quer que ele tenha essa intimidade, não, pastor, mas é que Ele tenha assim essa segurança que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, é um templo da morada de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer isso para cada um de nós em nossas vidas. Então, meus irmãos, com o nosso tema aqui, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, hoje nós vamos entrar com esse tema que eu quero abranger aqui hoje, pastor, tá? Eu quero só fazer essa especificação, já o Senhor se apresenta aí para todos nós, em nome do Senhor Jesus, que o nosso corpo, irmãos, a nossa carne, que a nossa matéria é templo do Espírito Santo, então temos que cuidar, temos que tratar, temos que organizar para sermos a casa, a morada do Espírito Santo. Pastor Otávio, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus venha abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E os telespectadores estão curiosos, né? Para saber um pouquinho sobre a sua vida, sobre o Senhor. Se apresente para os nossos telespectadores aqui. Dê uma saudação para o nosso público em nome do Senhor Jesus. Já falei demais, agora eu vou deixar o pastor falar um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, pastor. Cumprimente o nosso público. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade por Ele me conduzir até aqui. Então, e eu estou muito feliz até então, porque é a primeira vez que eu vou participar dessa natureza. Já participei em algumas rádios aí,
Mas esse tipo de trabalho está sendo um trabalho abençoado e eu estou muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Deus, agradecer esse grande homem de Deus que fez esse convite. O nome dele até é difícil demais. Draimerson Júnior. É difícil demais. É normal para mim já, pastor. Então é assim. E agradecer esse povo maravilhoso que nos assiste, esse povo maravilhoso, povo de Deus escolhido. É um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Amém. Então nós vamos aqui hoje trazer uma mensagem, como ele já frisou, sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. E vamos engrandecer o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Amém, pastor. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. E olha, e realmente o nome é um pouco complicado, tá, pastor? Mas eu já me acostumei com isso, tá? Em nome de Jesus. Olha, deixa eu lhe falar aqui, pastor. Eu fiz uma pesquisa sobre o senhor, né? A gente conversou, o senhor também é meu amigo, também a gente conversa, a gente bate um papo, a gente se encontra por aí pelas agendas, né? Olha, o pastor também é pregador itinerante, tá? Convide ele, entre nas redes sociais dele lá, faça o convite em nome de Jesus. Tá? Pregador abençoado para a glória de Deus. Pastor, eu sei que a gente conversou, o senhor, além de ser pastor, né? O senhor já também vai falar da igreja do seu pastoreio, que o senhor ajuda também, o pastor. Sim. Né? O senhor também é professor de jiu-jitsu. Isso, não é isso? O senhor também é adepto também a uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável. E é isso que a gente quer abranger aqui hoje, tá, pastor? Nós sabemos que nos dias de hoje, pastor, mesmo no nosso meio evangélico, mesmo no nosso meio gospel, nós sabemos que tem muitas pessoas sedentárias, muitas pessoas que não são até adeptos a ter uma vida mais, vamos dizer assim, uma vida mais saudável. Muitas das vezes não faz nenhuma caminhada, não vai pedalar, fica numa vida estagnada e com isso o corpo ele vai só engordando, o corpo vai só criando gorduras, o corpo vai criando, ou seja, o problema da obesidade começa a chegar e com isso acarreta também os problemas de saúde e também alguns problemas psicológicos. Pastor, eu logo me adiantando aqui, muitos cultos, muitas vigílias que nós vamos por aí, né, que a gente vai se apresentar como cantor, eu costumo ver que às vezes tem pastor, principalmente nas vigílias, que gosta de fazer 1 hora de oração, né, de joelhos dobrados. E a gente vê que aqueles irmãos que já estão um pouco mais idosos, e também aquelas senhoras e os senhores também já um pouquinho acima do peso, eles não costumam se ajoelhar. E eu fico imaginando que talvez seja até o próprio corpo que não está preparado para ficar esse tempo de joelhos. Então isso requer um preparo. Então, por que não cuidar do corpo? Para que até possamos chegar nesses momentos aí de nossas vidas, nesses momentos de oração, de joelhos dobrados, a gente ter mais, vamos supor, uma resistência a isso também. Também, algumas vezes, também em alguns cultos, a gente percebe que o pastor está pregando, ou está tendo uma mensagem um pouco longa. Aí o que acontece? Muitos começam a dormir na hora do culto. Meu Deus! Parece até ser engraçado e cômico, mas isso não pode acontecer. A pessoa cochilar na hora do culto. E muitas das vezes, pastor, eu creio que o senhor sabe também sobre isso, às vezes o corpo está tão cansado, né, daquele talvez do peso, ou cansado das tarefas do dia a dia, que o corpo não dá essa resistência do sono. E com isso começa a cochilar na hora do culto e perde o melhor do culto, que é a palavra, a mensagem de Deus. E tudo isso o pastor vai explicar para nós agora. Eu quero fazer algumas perguntas para ele sobre relacionado a isso, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, pastor, né? Sobre essas pessoas que não têm esse preparamento físico para orar, essa disponibilidade de ficar 1 hora de joelhos dobrados, de fazer um sacrifício a mais para o Senhor, porque o corpo não está preparado para isso, né? E eu creio que o senhor, como professor de jiu-jitsu, o senhor que é atleta, né? O senhor pode nos passar, né, um pouco sobre isso, né? E dar um conselho para os nossos telespectadores referente a isso, pastor. Fale um pouco para os nossos telespectadores, fale um pouco para nós aqui. O que é necessário, pastor? O que é necessário para a gente ter uma vida saudável, começar a fazer uma pedalada, começar a fazer uma caminhada, iniciar? Porque o crente, irmão, não é porque é crente que não pode fazer uma academia, não é porque é crente que não pode fazer uma caminhada. Você pode fazer exercício até dentro de casa, né? Mantendo também uma alimentação saudável para o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, ter resistência, né? Ter força para ter a dinâmica da desenvoltura no culto, né? Não cochilar no culto, poder dobrar o joelho uma boa parte de tempo, e com isso não ter um cansaço, né? Um cansaço que muitas das vezes é o comodismo, a fadiga da carne, porque o corpo não está preparado para isso.
queria que o senhor falasse um pouco para nós aí, desse uma dica aí, o senhor como atleta, né? Sobre essas coisas aí, como podemos fazer, mesmo nós sendo crentes, irmãos. Nós podemos ser praticantes de algum esporte, nós podemos sim, Deus não permite que você não seja, né? Isso é opcional, você faz se você quiser, mas eu te aconselho a fazer, porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar. Fica à vontade, pastor, fale um pouco sobre isso aí para o nosso telespectador. Bem, pessoal, frisando essa parte também que eu gosto muito, que é a parte do esporte. E o senhor é professor de jiu-jitsu. Se o senhor quiser falar também um pouquinho sobre isso, fica à vontade. Porque, assim, para mim não me auto-intitular, é muito bom a gente ter a humildade, né? E, então, assim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Antes de eu conhecer essa vida maravilhosa espiritual, eu comecei no esporte. E através do esporte eu fui me organizando mais. E incrível que pareça que tem pessoas que pensam que o esporte é uma coisa que é agressiva até então, lá pra rua, entendeu como é? Mas não. Só as pessoas do mundo podem praticar. Exato, isso. E a gente não. Por que não? E eu tenho base bíblica que a Bíblia ela nos adverte que a gente tem que fazer um exercício, pode praticar um esporte. Aqui não tem como a gente fazer coisas erradas. Porque eu como pastor, eu jamais ia pregar heresia sobre, tipo assim, irmão, tu não pode fazer esporte, tu não pode fazer um jiu-jitsu, entendeu? Mas isso não convém. Porque o próprio Deus, ele não Não, de maneira nenhuma. Então, Travison, na minha carreira, antes de conhecer Cristo, eu comecei com esporte. Eu entrei no mundo do MMA, eu fiz parte, tive 5 lutas, até brinco com o pessoal, que eu tive 5 lutas e 6 derrotas. Mas foi muito bom. Então me profissionalizei, faixa preta, dou aula de Muay Thai, e já cuidei de muitos alunos e em si. Eu vi que foi uma maneira, uma forma de Deus trabalhar comigo em relação ao esporte, que eu ganhei muitas almas para Jesus dentro da minha academia. Olha aí. E, então isso aí Deus uniu, Pastor, agradável. Não lhe cortando, Sim. Isso é muito interessante o que ele falou agora, tá, irmãos? Quero frisar isso aqui também. Olha, eu sou praticante, comecei também alguns meses também a ir para academia, estava me sentindo um pouco obeso, acima dos pesos, com cansaço, com esse ritmo de vida que a gente leva, né? Não estava dormindo direito. Então, ou seja, eu procurei fazer exercício físico. Eu comecei fazendo caminhadas, né? Fazendo caminhadas 40 minutos, 1 hora por dia, e depois passei para academia. E eu te digo mais, você que tem um preconceito em relação à academia, nós como cristãos que somos, nós como luz para o mundo, aonde você estiver, você tem que ser luz. Não importa se na academia, não tem academia para crente, como muitos dizem, né? Sim. Lá só tem pessoas mudando. Irmãos, pode até ter, irmãos, mas você é você. Tira um horário mais razoável, né? Tira um horário que tenha menos gente, né? E se você for, coloca o seu fone, já que não quer ouvir as músicas que tocam lá, coloca o seu fone, vai escutar um louvor, leva o seu fone, aí vai fazer a tua academia. Não te preocupa com isso, porque em todo lugar você vai ter pessoas do mundo do seu lado. Você vai ter pessoas fazendo algo do mundo, que ainda não são pessoas como nós que somos evangélicos, né? Mas nem por isso você deixa de fazer, meu irmão, é para o teu corpo, é para a tua saúde. Isso que ele falou é muito importante. Na minha academia também, pastor, e que eu faço também, eu pratico meu esporte, eu levo meu fone, né? Escuto meus louvores, tá tocando lá as músicas que os outros ouvintes estão ouvindo lá, outras pessoas fazendo, né? Mas eu estou com o meu louvor. Eu sempre procuro ir num horário que não tenha quase ninguém, né? Que é justamente para ficar mais à vontade. Porque eu, como evangélico, eu tenho que ser luz. E se tiver alguém, eu vou me posicionar como crente. Eu não vou entrar naquela onda, fazer aquelas coisas que as pessoas que não são crentes fazem. Isso é tudo uma questão psicológica. Nós temos que ser luz para o mundo, seja onde for. Isso Continue em nome de Jesus. Então, aproveitando aí o embalo do Dragson, então, na minha academia que eu coloquei numa cidade próxima aqui, eu ganhei muitas almas para Jesus, né? E inclusive quando eu vim embora, eu deixei uma falta muito grande em relação ao que eu pregava, o que eu ensinava e o que eu pregava, que toda vez que eu abri a academia, eu começava com louvores. E então meus alunos já cobravam isso de mim, já diziam assim, pastor, professor, vai ter aquele hino, vai ter aquele louvor, entendeu? Então eu aproveitava, pegando essa parte aí do esporte, vamos se dizer, do esporte, e eu aproveitava e pregava a palavra de Deus.
Então eu tinha essa profissão, mas foi o que Deus usou para mim. Então eu não vejo por que um servo de Deus, uma serva do Senhor, não praticar um esporte, não fazer uma academia. Então a gente tem que fazer sim uma academia. Agora, como o Davidson falou, você tem que ir, ore, apresente a sua ida à academia. Não quer escutar música mundana? Leve o seu fone, entendeu? Vá lá, escolha um horário e veja a roupa que você vai, porque a gente tem que ser servo aqui dentro da igreja e fora da igreja. Isso. A gente não vamos se limitar não, porque uma coisa eu digo para vocês, olha, saber entrar e saber sair. O nosso Jesus, ele andava no meio dos fariseus. O nosso Jesus, ele pregoava para a prostituta. Vocês sabem na passagem da Bíblia que ele pregou para a prostituta. É verdade. Ele andou com a prostituta. Ele falou com aquele homem que era enganador, roubador. Entendeu? E o povo lá, ele criticava Jesus porque ele andava com aquele homem. Mas o que vai ser de nós um servo de Deus, um ministro da palavra, um pregador, um pastor, que a gente não quer saber do drogado, do homem que está ali com dependente químico? A gente tem que correr atrás. E muitas das vezes, na academia, a gente está ali, mas a gente planta a semente. É verdade. Entendeu? Eu tenho um grupo de ex-militares, que eu fui militar do 1º Comando Aéreo, e naquele grupo eu resolvi sair do grupo. Mas uma vez um ímpio tocou meu coração, porque ele tinha o meu PV, e ele disse: pastor, a gente precisa do Senhor no grupo. Isso me tocou. Até pela semente. Até me emocionou, então, entendeu? A gente precisa do Senhor no grupo. Porque o Senhor, se o Senhor saiu do grupo, hoje a gente está vendo, a gente não escuta mais aquela mensagem. A gente não escuta mais o Senhor dando uma palavra de Deus, uma oração na manhã. Então ele fez com que eu voltasse para o grupo. E eu voltei para o grupo. Lá em Salmos 91 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se eu medito de dia e de noite na palavra do Senhor, por que eu não vou entrar dentro de uma academia? E não há o que temer, né, pastor? Não há o que temer. Em qualquer lugar que você estiver, sim, você vai ser luz. Você é luz e sal da terra. Sal da terra. Eles têm que ver o brilho em você. Isaías 60, levanta e resplandece, que já vem a tua glória. E o brilho de Deus, ele te acompanha. E voltando para o templo do Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo, você vai ser luz, porque o Espírito Santo de Deus, ele é luz. Amém? É verdade. Então é isso aí. Pastor, e isso é muito interessante, porque é um assunto bem mesmo minucioso, porque tem muitas pessoas, muitos evangélicos mesmo, principalmente aqueles tradicionais, né? Não, academia não pode. Só cortando um pouquinho a tua posição aí, o que eu quero dizer, a gente somos criticados. Nós somos criticados. Eu sou criticado inúmeras vezes. Se eu botar no meu Facebook, eu não tirei meu Facebook, por quê? Porque eu evangelizo por lá. Eu tenho meus hábitos porque eu evangelizo por lá, eu sei usar. E eu sou criticado, porque quando eu boto algo da academia, tem um lá que me critica. E outra coisa, quem me critica não é ímpio, é gente de dentro da igreja. Tu tá entendendo? Por quê? Porque ele quer ser, eu acho que ele quer ser... Prefere ter um corpo... Sim. Um corpo maltratado. Ele acha que ele deve não cortar o cabelo, não fazer a barba, não cortar o cabelo. Meu Deus, o cara acha que humildade é sinônimo de andar todo rasgado, de andar todo barrigudão. Nada contra quem é barrigudo. Nada contra. Se quiser vir até a mim, a gente vai para a academia. Pastor, como é que é para fazer? Eu vou te dar uma série de exercícios que tu vai ficar, olha, daquele jeito. Então, o que eu quero... Eu tenho 51 anos, né? 51 anos. Mas, poxa, eu estou tranquilo, estou de bem. Por quê? Porque eu pratico esporte. Garante passar uma noite toda na vigília. Garanto passar uma noite dobrar o joelho uma hora, 2 horas. Dobrar o joelho, não sinto nada. E se me chamar de um culto para outro, eu vou. E for para dorme bem, se alimenta bem. Totalmente bem. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque a Bíblia, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16,
e 17, ela fala do nosso corpo, que a gente tem que cuidar do templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, oração, Deus. Oração. Está dizendo orar e ação. Eu vou orar e vou ficar sentado em casa, vou só comer e não quero saber de nada, não vou fazer mais nada. Trabalhar. E aí? Vem problemas, triglicerídeos, né? Colesterol e muitas coisas. A gente trabalha com eixo, Deus. É um eixo que a gente trabalha. É verdade. Você vai engordando e vai sobrecarregando os ossos. Aonde você tem a idade, né? A idade. Aí você vai ter aqui até um que chega para todo mundo. Sim. Então é necessário cuidar do corpo. Entendeu? Isso é muito interessante, pastor, porque imagina comigo você aí. O teu corpo, meu corpo do pastor, a nossa matéria é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é puro. O Espírito Santo, ele é a coisa mais linda que existe no mundo. Ele é o amor maior, é a coisa mais santa que existe. Aí você vai entregar uma casa quebrada para ele? Você vai entregar um corpo quebrado para ele? Um corpo cheio de problemas para o Espírito Santo morar? Pensa nisso. Pensa nisso. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor é a minha alma, é o meu corpo, é a minha santidade. Então, cuida. Nós não estamos querendo sair aqui do contexto bíblico. Não, jamais. Nós queremos incentivar você a buscar uma qualidade de vida, a buscar um levantar melhor. Tipo assim, hoje eu estou com uma disposição muito grande. Eu sei que mente, corpo, alma e espírito, mas o meu corpo está bem. Então oração, orar e ação. É necessário eu orar e ter ação, cuidar de mim, do meu tempo, do templo do Espírito Santo, ir para a casa do Senhor com aquela vontade mesmo. Da mesma forma que você vai para a academia, que você tem uma vontade de chegar e fazer um esporte, diz eu vou fazer esse esporte, você tem que 2 vezes ter essa vontade ou mais para a casa do Senhor, porque você está sadio. Muitas das vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu não fui para o culto porque eu estava muito ruim, cansado, as minhas pernas não estavam boas, entendeu? Mas então e aí? Tudo isso é falta é fruto de ter um corpo saudável. Tem que buscar o melhor, tem que ver o que você vai fazer. Pastor, aqui para nós, não é necessário você também procurar só uma academia. Você pode fazer o seu exercício físico em casa. Pronto, não quer ir para academia? Tá pronto. Isso. Vamos vigiar. Não quero que a minha mulher esteja numa academia porque ali está cheio de... Eu não discordo. Eu não discordo, porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade. Eu trago uma mensagem em cima desse texto, que um texto sem contexto vira pretexto. Eu trago uma mensagem de José. Eu mergulho em José. Que José ele foi tentado pela mulher de Potifar, o segundo homem do Egito, o eunuco, mas ele não resistiu. Ele fugiu. Então, tudo bem, amém quem fugir. Mas se você tem uma segurança e quer ir numa academia, vá. Você tem que saber entrar e saber sair. Mas se você não quiser, faça como o Drive está dizendo, faça uma caminhada. Vá, acorde cedo, faça exercício em casa. Tem um sofá, tem vários... Hoje é muito fácil, você pega hoje e entra no aplicativo para fazer exercício. Faça em casa, mas cuide do templo do Espírito Santo. Muito importante também, pastor, além do exercício físico, tem que ter uma boa alimentação. Né? Boa alimentação, eu ia frisar sobre isso. Fale um pouco sobre alimentação. Isso. Olha, legumes, um peito de frango, arroz. Vamos sair da zona de refrigerante, porque o refrigerante ele deixa a gente mal acostumado. Eu sei que eu já fiquei. Sair do refrigerante, sair da fritura. Suco, né? Vai pro suco. Hein? Sai daquele suco que tem no comércio, meu Deus do céu. Que suco? Sai dele, que é muita química. Vai para uma fruta natural. Uma fruta natural. Então, de manhã uma tapioquinha, é ótimo. Isso, vamos cuidar do tempo. É isso aí, pastor. Olha, pega a visão, irmão. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus. É a casa, é a morada do Senhor, é a morada do Espírito Santo. Cuide.
cuide em nome de Jesus. Pastor, e voltando para cá, pastor, a gente tem algumas perguntinhas para falar, para perguntar para o senhor. Pastor, nós estamos aqui conversando já com esse assunto aqui bem gostoso aqui de se falar, mas eu queria fazer umas perguntas porque os nossos telespectadores também têm curiosidade, sabe quem é esse pastor, de onde ele veio, o que ele faz, de onde ele é, né? O pastor Otávio Braga, né? Então, eu vou apresentar ele aqui para vocês, vou fazer umas perguntas para ele, ele vai responder umas perguntas pessoais e outras sobre o seu ministério, amém? Pastor, eu queria perguntar para o senhor assim, há quanto tempo já de conversão, pastor? E como foi assim que o senhor aceitou Jesus assim como Senhor e Salvador da sua vida? Quanto tempo e como foi? Fale para o nosso telespectador lhe conhecer melhor. Olha, Draves, é assim, foi uma coisa incrível. Eu digo que eu sou um milagre. Eu digo que eu sou um milagre na mão de Deus. Por que milagre? Porque eu no mundão, era muito bom, o mundo é muito bom, as coisas do mundo é ótimo. Mas eu mergulhei nesse livro. Nesse livro exemplar. Mesmo não sendo evangélico ainda? Eu já tinha a Bíblia. Eu já tinha curiosidade, entendeu? E eu mergulhava nesse livro. E eu no mundão, às vezes, eu até fico pensando que às vezes eu estava num bar, mas eu já levava uma bíbliazinha pequena no bolso. Olha aí. Eu já tinha aquela vontade de falar do amor de Deus. Mas mesmo não sendo evangélico, não ter aceitado Jesus. Mesmo não conhecendo, porque a palavra de Deus lá em Amós, ela diz assim, caminhamos e prossigamos a conhecer a Cristo. E a gente só conhece a Cristo se a gente mergulhar nesse livro. É verdade. Porque esse livro é a boca de Deus. Esse livro, ele nos frisa que ele é Jesus. Aí tu diz como, pastor? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é que o Verbo é Jesus. Então, amém. E eu, quando eu era do mundo da Driveson, eu tinha essa curiosidade e Deus, Jesus tocou no meu coração. Foi uma coisa muito linda, meu encontro que eu tive com Deus. E faz quanto tempo, pastor? 7 anos. 7 anos. É mais ou menos isso aí, 7 anos que eu conheci. Tive uma intimidade com Deus, eu sozinho, eu passei a viver só, e foi nessa parte aí que quando eu fiquei só, foi que eu fui ter uma intimidade, um encontro com Deus, né? Eu tive esposa e contraí 2 filhos. E aí veio... Quando o senhor fala que esteve só, foi depois que o senhor separou da esposa, é isso? Foi, depois... O senhor começou a conviver? Não, eu já estava com ela, mas eu já tinha vontade. Mas ainda não era crente? Ainda não era crente. Nem ela também? Não, também. Até hoje não é. E eu, nesse intervalo de tempo, eu vivendo com essa pessoa, que me deu 2 filhos, eu começava a ler a Bíblia. Eu começava a querer buscar algo para minha vida, assim, diferente, porque a minha vida era uma vida do mundão, não é bom, mano. Assim, não é bom, as consequências que vêm é muito forte. Todos nós sabemos, né? Todos nós passamos por esse processo. Então, assim, aí eu vim estar só e sozinho numa casa eu fui entender por que eu estava só. Porque Deus queria algo comigo. Aí eu fui mergulhar, ele foi me mostrar uma passagem na Bíblia. Eu conheci o livro de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu comecei a mergulhar nisso, aí eu comecei a me libertar de certas coisas que não convém o Senhor, que não me convém falar aqui também para os telespectadores, porque eu não sei, eu costumo falar, Drabson, que eu não prego religião, eu prego o Evangelho de Deus, eu prego a Palavra de Deus. Eu não procuro falar de A, de B, de C, não, porque o nosso Deus, ele não vem para a porta de igreja, ele vem para todos. A Bíblia diz lá em Mateus... O homem que separa. O homem que separa. A Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite de salvação, é um convite universal. Ele quer todos. Agora, se ele deixou esse exemplar, que é um livro enfático, um livro que é a mente de Deus, o coração de Deus, ele é a mão de Deus, a boca de Deus, os atributos de Deus e a justiça de Deus, cabe a mim eu seguir o que está escrito. Então eu não vou seguir algo que não está escrito aqui.
Então eu tenho que seguir a Bíblia e pregar e viver a palavra de Deus. Pastor, no caso, então o seu encontro partiu do senhor mesmo? Sim. Não foi ninguém que lhe convidou, não. ninguém que lhe levou a uma igreja. O senhor Não. lendo a Bíblia, automaticamente você foi sentindo aquele desejo Isso. de ir a uma igreja e se entregar ao Senhor. Foi isso? Só que tem um porém aí. No meio dessa minha caminhada só, ele me colocou alguém do lado. Ah, Sabe como é? alguém fez um convite ao Alguém, Senhor. sim, ele me colocou um irmão meu que eu amo muito e eu não esqueço jamais, que ele se chama Elias. Amém. Elias, o Elias, ele foi um canal para mim também, tipo de me incentivar, de Pregava para o Senhor. Ele falou do amor de Deus para mim, falou que esse amor era tremendo e me convidou até para vigília. Eu não sabia que era vigília, eu não sabia o que eu não sabia que era culto, eu não sabia que era nada. Aí ele fez um convite ao Senhor, Campanha, essas lhe coisas. levou a uma igreja. Foi aqui mesmo na cidade? Isso, aqui O senhor pode mesmo. falar o nome da igreja ou não? Eu fui, a primeira igreja que eu fui foi o Santuário da Fé, Assembleia Santuário da Fé. Ah, do Foi lá pastor no- Antônio? Isso, Antônio Ribeiro. Ah, um abraço, pastor Antônio. Deus Um abençoe abraço, o senhor. pastor. Olha, ele Que foi, bom. ele foi um dos nossos entrevistados aqui. Sério? Nosso último entrevistado Não, foi o pastor eu Antônio. gosto muito dele. Um abraço para o Ele senhor, é pastor. muito gente boa. Deus abençoe vocês da igreja Santuário da Fé. Eu comecei por lá e ali foi uma caminhada muito boa, eu conheci muitas pessoas, eu não sabia o que era orar. E eu vi aquele povo orando e eu comecei, e ali foi lindo demais, aí me deu sede da palavra. Aí o senhor aceitou a Cristo lá? Foi lá que o senhor aceitou? Eu aceitei na casa do Elias, Ah, com ele, com o na irmão. casa do Elias, Aí depois o senhor procurou a igreja para aí a congregar. igreja para congregar. Amém, glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, Dragson, eu tipo assim, eu não tive aquele negócio de dizer assim, tu quer aceitar Jesus hoje? E a pessoa dizia, não, ainda não é o tempo, ainda não chegou a hora. Não, Já foi direto. eu quero e é logo. Tá entendendo? Aí fui tirando um brinquinho que eu tinha, fui tirando uma gargantilha, umas O coisas. senhor já aceitou Já mesmo? não, eu quero logo meu, eu quero logo ele, pronto. Já Poxa. estava decidido. Já estava decidido. Amém. Então é assim, então eu conheci o Elias, Deus começou a me colocar pessoas que me desse força. Então é assim, aí eu friso o livro de Provérbios 17, versos 17, que diz assim, a todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz um irmão. Lá no Provérbio 18, 24 diz assim, quem tem amigos congratular-se, porque é amigo mais chegado que irmão. Então Elias para mim foi um irmãozão, um amigo, assim como você, e como muitos, como o pastor Antônio, e o pastor João, quero agradecer, que hoje eu faço parte do ministério dele, um abraço, homem, te amo. Um abraço. Pastor, então o senhor já falou um pouco da sua conversão. E como o senhor falou, né, pastor? O senhor já foi casado, teve 2 filhos. E os seus filhos são evangélicos? Deus já está preparando? Mora com o senhor ou não? Eles já são adultos? Como é que é o processo, pastor? Só pode explicar para nós? Então, Dragos, não, evangelho. Ainda, né, pastor? Ainda. Mas eu estou orando para que Deus venha trabalhar, restaurar. A gente apresenta todo o tempo os filhos da gente, A né? família. A família, porque é herança, né? Herança, foi Deus que me deu. A gente passa ali, quando dobra o joelho, já pensa neles e apresenta. Mas eu costumo, sempre nas minhas orações, lembrar de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo que um dia a minha família, a minha parentela, os meus filhos, a minha netinha, um dia vai servir ao Senhor verdadeiramente, entendeu? Então é isso aí. É isso aí, parabéns, pastor. Deus venha concretizar as suas palavras. Amém. Em Jesus. Glória. Pastor, o senhor estava falando da igreja que o senhor congrega, e era exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? Por quê? Qual é a igreja que o senhor está pertencendo, né? No Isso. caso, o senhor está pastoreando, o senhor está Isso. apoiando o pastor. Eu Fale um pouco apoiando. da igreja lá em nome de Jesus. Bem, eu fui ali, foi de Deus eu ter ido àquela congregação, uma congregação muito humilde, mas um povo acolhedor, um povo que verdadeiramente eles estão ali para adorar a Deus. Buscam a Deus. Isso, e me chamou a atenção, entendeu? Ali naquela humildade. Pastor João. Pastor João, Assembleia, Palavra do Reino. Palavra do E ali eu firmei meus pés ali, graças a Deus até hoje. Estou ali apoiando Um ele. abração para todos Um vocês. abração, em nome de Jesus. pastor, um abração para sua esposa. Todo esse pessoal aí eu amo. Tem a minha mãezona lá, eu ganhei uma mãe. Eu Glória ganhei a uma Deus. mãe lá,
Ganhei uma mãe que ela cuida de mim. Nossa, eu tenho uma irmã... O senhor apoia lá o pastor, né? O senhor apoia, dá as mensagens? Apoio o pastor. Graças a Deus, Deus tem abençoado. E eu não sei quanto tempo vou ficar ali, mas eu creio que o tempo que eu ficar vai ser prazeroso, porque para honra e glória do Senhor. Pastor, e assim no dia a dia, pastor, a gente conversou no início aqui sobre a sua vida, que é dividida em pastorear, ser pastor, né? E também de atleta, esportista, tem a sua vida secular também. E eu queria perguntar isso para o senhor, como é que é assim no dia a dia, pastor? E também assim, o senhor é praticante de esporte, né? Treinador, professor de jiu-jitsu, tudo isso, né? E o seu dia a dia, pastor, como é que dá para conciliar assim, tudo isso assim? Nós sabemos que na maioria das vezes o pastor, ele não é só ali para estar naquele horário do culto à noite ou quando tem culto, não. Mas o pastor, ele prega em qualquer lugar, onde ele tiver, que ele tiver uma oportunidade. Eu sei que o pastor, ele tem essa vontade de estar falando a palavra de Deus. E com o senhor é diferente, pastor? O senhor coloca também sempre Deus em primeiro lugar e depois vem as outras coisas. Porque nós sabemos que o senhor é professor, como o senhor falou aqui, o senhor é treinador, o senhor também tem o seu trabalho secular, né? E como é que funciona esse seu dia a dia aí, pastor? Essa divisão assim, em nome de Jesus. Fale com o nosso telespectadores. Foi uma coisa muito... Às vezes eu fico pensando, eu fiz tanta coisa, tantos cursos. Eu sou mergulhador pela SCAP, né? Mergulhador, eu ganhei esse curso muito maravilhoso e entrei no mundo do MMA, como eu te falei, e me formei a professor de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, né? Dou aula de Muay Thai, aerobox, enfim. E essa minha vida aí, ela é muito corrida. Muito corrida porque agora não, mas eu tinha que estar na academia, eu tinha que da academia ir num sítio que o meu pai me deu e fazer a obra de Deus. Mas no meio de tudo isso, dessas áreas aí de luta, e agora há pouco me formei, eu agradeço a Deus, eu me formei a segurança, a vigilante. Inclusive o senhor trabalha numa grande empresa aqui Isso, da cidade. Ali no Mateus, entendeu? E eu, graças a Deus, eu consegui esse curso. Foi um mês de curso, foi muito bom. Eu conheci muitas pessoas e eu acabei, graças a Deus, não me titulando, mas acabei dando aula lá, entendeu? Foi muito bom. E eu fui para fazer um curso e vim com 3. Eu vim como supervisor, eu vim como treinador de desarmamento de armas brancas e pistola e algemação e toda a parte da aula de preparação de tonfa, né? Então toda a parte de segurança, né? Então eu vim como inspetor e supervisor, só em um curso. Então Deus me deu tudo isso. Então é para honra e glória do Senhor, para justamente eu exercer meu serviço de segurança na Mateus, entendeu? E à noite pregar a palavra do Senhor. Mas Deus, Ele nunca me deixou, Travis, de fora. Porque se eu estou na academia, eu estou falando de Deus. Glória a Deus. Se eu estou lá no Mateus, fazendo segurança no Mateus, chega uma pessoa para mim, incrível que Deus envia, e aquela pessoa já vai escutar a palavra de Deus. Às vezes sai lágrima dos olhos e já sai feliz porque levou uma palavra de Deus. Então é isso aí. Deus fala que nessa vida há tempo para tudo. Tá com exemplo. O dia dele é corrido, é cheio, mas ainda tem tempo de servir ao Senhor aonde Ele estiver. Não é pretexto, irmãos. Deus nos deu 24 horas no dia. Tira a hora para Jesus, tira a hora para pregar a palavra, para orar, para buscar. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vai em frente, vai à luta. Deixa Deus te abençoar a tua vida. Pastor, a nossa próxima pergunta é assim, pastor. Quinta e última pergunta, né? Qual é o conselho, voltando aqui para o nosso tema, né? Que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de esporte, alimentação, tudo um ser que envolve justamente isso, né? Cuidar do nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo, né? Assim, o conselho que o senhor daria àquelas pessoas, né, que são do nosso meio, ou não também, né? Que tem uma vida sedentária, que não pratica nenhuma atividade física e se alimenta mal, pastor. Vamos voltar aqui para o nosso público. Como o nosso podcast é mais voltado para o público evangélico, gospel,
Qual o conselho que o senhor daria para os nossos irmãos aí que estão um pouquinho acima do peso, que estão tendo cansaço, né, que tem fraqueza no corpo? Um conselho, pastor, assim, um conselho mesmo rápido e eficaz para os nossos irmãos aí evangélicos terem uma vida saudável, com um corpo saudável, para ter disposição para ir para o culto, cultuar a Deus, com satisfação e principalmente com disponibilidade, né? Com alegria, sem dor, sem cansaço. Um conselho para os nossos queridos irmãos aí, em nome de Jesus. Gente, em primeiro lugar, foco é Deus, tá? Em primeiro lugar, se vai para a academia ou se não vai, ou se vai caminhar na rua, o foco é Jesus. Sempre com a mente focada. Meditar de dia e de noite, tá? Então o conselho que eu dou para vocês, esse é o primeiro, foco em Deus. Mas como nós estamos falando do templo do Espírito Santo, o Espírito Santo quer um templo firme, entendeu? É como se fosse uma casa, Darius. Você vai fazer uma casa e vai chamar, vamos supor, vai chamar o teu pai ou alguém para uma casa que a estrutura está fraca. Você vai levar ele para o segundo andar, é difícil. Então, como se fosse vamos fazer um pilar da gente. O pessoal, meu pessoal, eu digo para o meu pessoal que eu treino, né? Eu digo, gente, vamos cuidar da alimentação. Principal alimentação. Vocês sabem que a nossa alimentação hoje, elas estão muito diferentes. Eu costumo ingerir muito peixe. Hoje eu estava no meu sítio e hoje foi peixe, mano. Foi Deus, peixe. Maravilha. Peixe com açaí. Entendeu? E pouca farinha. Então eu costumo falar para o pessoal começar a organizar essa alimentação. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Deus, já falei. O foco aqui é Jesus. Isso aqui é só para ter um diferencial. Para as pessoas que estão ali, tipo assim, eu não vou porque o pastor não deixa, o pastor fala mal, que existe isso. O pastor não quer que a gente faça isso, que não vá para certos cantos, entendeu? Mas eu não estou falando disso, estou falando assim, aqueles que querem mesmo realmente sair da zona de conforto, a zona muitas das vezes que querem ali só estar deitado, com um aparelho, olhando, e muitas das vezes chega a hora da vigília, eu digo, o culto não vai para o corpo porque está cansado. Então vá no pescoço, na perna. Então, olhar a alimentação, ir para a academia, fazer um esporte, sim, faça o esporte que está aqui na Bíblia. Depois eu vou ler para vocês verem que está aqui na Bíblia. Já vai ter a mensagem abençoada. Então cuide do seu corpo, cuide do templo do Espírito Santo, recarregue a bateria para lá na frente. É como eu disse para vocês, eu estou com 51 anos, mas eu não reclamo não. Eu estou tranquilinho, eu estou como se tivesse 18. Se fosse para mim de novo regressar ao primeiro comando aéreo, eu iria com a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo vigor o coração daquele soldado daquele tempo. Então pronto, eu digo isso para vocês. Gente, vamos cuidar do templo. Olha a dica. Primeiro Deus, segundo uma alimentação saudável, terceiro prática de esporte. Não importa se é na academia, se é em casa, ou se é dar umas voltinhas aí no bairro, na rua. Pratique o exercício, cuida do teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Tira esse cansaço, essa preguiça. Tenha um corpo saudável, que é templo e morada de Deus. Pastor, já estamos chegando quase na reta final do nosso programa, mas não poderíamos sair daqui sem antes, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor mais uma vez, tá? Ao nosso telespectador que ficou conosco até agora. E lembrando, todas as quinta-feiras, às 7 horas da noite, o nosso podcast está saindo um novo episódio com novos entrevistados, com pessoas entrevistadas, levitas, pastores, pregadores, pessoas que estão aqui para te aconselhar, te dar um conselho do céu para a tua vida. Todas as quinta-feiras pelo Facebook, transmitido pelo YouTube. Compartilhe, nos ajude lá nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha pelo Facebook. Nos ajude aí dando like. Nos ajude também se inscrevendo no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos passar agora para a melhor parte. Em nome de Jesus. A melhor parte do programa vem agora. Tudo isso aqui foi legal, tudo isso aqui foi muito bacana, mas a melhor parte vem agora, que é o conselho da Bíblia, da Palavra de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Pastor, a mensagem em nome do Senhor, que é uma mensagem que eu sei que o Senhor estudou para passar para os nossos telespectadores. Já vamos encerrar aqui fazendo nossos agradecimentos finais. Mas antes o pastor aqui vai dar uma palavra. Ouça, escute, coloca no teu coração, deixa descer
da mente para o coração e execute a palavra de Deus na tua vida, que eu tenho certeza que Deus só vai engrandecer a tua vida, a tua casa e a tua família. Pastor, fique à vontade com a sua mensagem em nome do Senhor Jesus. Bem, gente, em primeiro lugar, o principal é a palavra de Deus, né? De tudo isso que a gente colocou aqui, o que mais me alegra hoje não é ser isso, ser aquilo ou aquilo, ou formou nisso ou aquilo. Não, o principal para mim hoje, que me alegra, que me faz feliz, é a palavra de Deus. É isso aqui. Glória. Foi o chamado, foi esse. As outras coisas foi só um meio de Deus me trazer e me capacitar. Porque Deus é perfeccionista, nós somos mediatistas. Então, é isso aqui o principal. Amém? Amém. Então, esse aqui. A palavra de Deus diz, Davis, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. É a palavra do Senhor. Jesus, ele 40 dias e 40 noites, orando, ele foi tentado. Ali foi apresentado muitas coisas para Jesus. Foi dado-lhe uma cidade inteira, linda por sinal. Foi mandado ele se jogar do penhasco, se ele for realmente filho de Deus. E o inimigo ainda usou aquela passagem que fica ali lá em Salmos 1, Salmos 91, versos 7. Não, versos 10. E ele dá ordem aos seus anjos, amém? Para te guardar em todos os teus caminhos. E ele sabia que Deus ele dá ordem aos anjos. E ele prometeu, ele pediu que ele se jogasse dali. Mas na última instância ele disse assim, Jesus, não sabeis que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus? Então está escrito. Então, é a palavra de Deus que se não fosse por esse livro, a gente não conhecia Jesus. Como eu próprio frisei aqui, caminhamos e prossigamos a conhecer a Cristo. E a gente conhece a Cristo na palavra de Deus. Amém. Foi na palavra que eu vim conhecer a Cristo. Glória a Deus. Porque Ele é o Verbo. Então, fica com teus ouvidos atentos para a palavra do para a Senhor. palavra do Senhor. Fique à vontade, O pastor. que eu tenho para dizer, para não sair de dentro do contexto que a gente estava falando sobre o corpo, igreja. Eu saúdo todos os amados que estão nos assistindo com a paz de Cristo. Amém? Então que essa mensagem chegue ao teu coração. E muitas das vezes para tirar dúvida, igreja. Porque muitas das vezes as pessoas, olha, estão pregando heresia. Estão pregando, estão mandando a gente ir para a academia. Estão mandando tu cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde. Independente de onde seja. Mas cuida da saúde. Mas frisando sobre esporte, nós vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Tu pode me acompanhar na tua Bíblia, para bater certinho, porque jamais eu vou dizer eu acho. Quando Deus me escolheu, eu disse, Senhor, me capacita para falar do teu livro, não de mim. Eu acho que é assim, ou seja, eu acho que o Drive me falou, eu acho que é assim. Não, eu quero falar da palavra de Deus. Então me capacita da tua palavra. Eu costumo dizer, Drive, que eu fiz o primeiro ano do segundo grau. Só o primeiro ano. E eu só cheguei ao primeiro ano porque eu colei muito. Eu não sabia nem o que era vírgula, ponto e vírgula. Eu não sabia ler direito, nem isso. Porque um cara que só chegou ao primeiro ano do segundo grau e foi só colando, não sabe de nada. Mas para você ver que é dom de Deus, que a Bíblia diz que, aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É verdade. E eu vim das coisas loucas. E eu, como não sabia, o papai me deu. Ele me deu capítulos e versículos aqui, então foi dom de Deus. Então, quem foi o meu professor, meu teólogo? Eu não fiz ainda. Quem foi? Foi o próprio Jesus. Nesse encontro que eu tive com Deus, ele diz, aprenderam comigo que sou manso e humilde. Então foi ele que me ensinou. Amém. Porque muitas das vezes, longe de mim, mas o cidadão tem um doutorado em letras, tem isso, tem aquilo outro, mas ele não tem unção, ele não tem nem como. Mas amém por isso. Mas crescei na graça e no conhecimento. Quem quiser crescer, cresça.
Então, igreja do Senhor, a mensagem aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 17, diz assim, só para a gente ver e ter uma noção que está na Bíblia, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Muitas das vezes me chamaram de louco. Muitas das vezes. Porque as coisas de Deus é loucura, igreja. As coisas de Deus é loucura. Mas eu costumo dizer que é bom ser louco por Jesus. E hoje eu sou louco por Jesus. Isso eu falo com convicção. Então, a palavra aqui diz que para que a gente venha a ser templo e morada do Espírito Santo. Igreja, a Bíblia diz que o Senhor diz, aquele que destruir o templo será destruído. É a palavra de Deus. Porque Deus ele é vivo e eficaz. E ele, aqui na palavra dele, o que ele promete, ele cumpre. Livro de Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E tudo ele fez, tudo foi constituído por ele. E se Deus diz para cuidar... Para cuidar, é para cuidar. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. O mal de muitas pessoas, eu até era assim também, mas peço perdão para quem é e eu vou orar para que não seja mais, é a gente pensar que Deus só é amor. Deus não é só amor, Deus é amor, mas é justiça. Glória a Deus. Lá em 1 Crônicas, em Deuteronômio 32, 39, diz a palavra do Senhor, é Deus que desce a sepultura, é Deus que sobe da sepultura. Em outra passagem, lá em Marcos, se não me falha a memória, lá em Isaías diz assim, é Deus que mata e Deus que faz viver, é Deus que fere e Deus que sara, eis que Ele faz todas as coisas, é Deus que faz todas as coisas. E se você for falar comigo e dizer assim, poxa, quem destruiu o templo do Espírito Santo será destruído, igreja, porque o que tu plantar vai colher. Então cuida do templo do Espírito Santo. E voltando para o esporte, que me chama a atenção aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, você vai ler aí. Puxe sua Bíblia lá que você vai ver. Amém? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo também, que diz, aquele que não for campeão não receberá a coroa da vitória. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, lutei um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 3:11, aliás, diz assim, venho e venho sem demora, guardas o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Então Deus, ele tem uma coroa para cada um de nós, Deus. Ele tem uma coroa para cada um de nós, assim como a própria Bíblia não condena a gente de fazer um esporte. Por quê? Porque você vai usar o templo do Espírito Santo. Se você está usando o templo do Espírito Santo de uma forma eficaz e com consciência, amém. Você não vai usar o seu corpo para outras coisas, irmão. Ele fala de destruir o templo. É como? O cidadão, ele tem 18 anos, mas se você for olhar para ele, você vai dar 40. Ele levou uma vida na cachaça, levou uma vida profana, fumando, bebendo, completamente, comendo comidas, saindo até, meu Deus, usando até os pederastas. Mas aí
ele destruiu ou não destruiu o templo? Com certeza. Ele destruiu o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Muitas pessoas por aí falam exatamente isso, né? Que eles deturpam por que não pode. O que é destruir o corpo do Espírito Santo? Eles acham que você para destruir o nosso corpo, a nossa matéria, é somente você beber, você fumar. Não. Se você tiver uma vida também muito sedentária, você vai engordar, isso. Você vai criar gordura. Está destruindo. Não está cuidando do tempo do Senhor. Então muitas pessoas acham que é só isso, né? Não. Que é só beber e fumar. E é por isso que as pessoas não querem, muitos evangélicos, muitos tradicionais, não querem que a pessoa vá para a academia. Justamente por isso, pastor. Sim. Porque acha que não é isso que vai resolver. O que vai resolver é só tirar o vício. Não. O nosso corpo se prejudica também através de uma alimentação ruim, Sim. a falta de exercício. O teu corpo vai padecer também. Não é só com as drogas e com a bebedeira, não. Isso influencia muito. Mas também se você não beber, não fumar, mas também comer mal, dormir mal, não se alimentar direito, não praticar um exercício, o teu corpo também vai padecer. Você vai ter cansaço, insônia. Isso também é destruir o templo. O templo de Deus. Então vamos cuidar do templo. Só para finalizar, Deus me trouxe aqui um capítulo aqui que fica em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Em cima disso que ele está falando. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que é só na bebida, no cigarro, que está destruindo o templo do Espírito Santo. Muitas das vezes se prostituir está aqui. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adulteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Contra Deus, portanto, a qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Está aqui. O teu templo tu não está usando para Deus, tu está usando para o mundo, então tu é inimigo de Deus. É a Bíblia. A gente não falou nada aqui a não ser da Bíblia, no contexto. Nada foi de mim, nada foi do meu amigo. Amém? Então que cada um venha cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do nosso corpo, que ele quer fazer morada. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: venho e venho sem demora. Aliás, eis que estou à porta e bato. Aquele que escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com vós. Amém? O que a palavra de Deus quer dizer? Não é literalmente a tua casa, mas é o templo do Espírito Santo. O Senhor está na tua porta agora. É profético, igreja, para ti. Ei, o Senhor está na tua porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Quem escutar a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e serei com vós e vós comigo. Fica na paz de Cristo e que Deus abençoe essa tarde maravilhosa. Pastor. Amém, meu filho? Amém. Palavra abençoada do céu. E aqui se testificou tudo isso que nós falamos aqui. Cuida do teu corpo, cuida do teu espírito. Se coloca na posição de Deus, a posição que Deus quer para você, com um corpo saudável, com espírito e alma pura, para receber a presença de Deus. Não vai ser um simples estilo de vida, né, que muitas pessoas estão aderindo, né, no nosso meio. Graças a Deus estão cuidando do corpo, outras ainda não, que vai te tirar dos caminhos do Senhor. O nosso coração, estando com Deus, aonde você estiver, você sendo um atleta, um esportista, seja na academia, seja em casa, seja onde for, no seu trabalho, você vai ser luz para o mundo. Isso não vai te corromper, porque você está testificado, firmado na palavra. Então não se preocupa, porque o meu vai falar, cuida você do teu corpo, cuida do templo, se alimente bem, alimente o teu corpo bem, né? Procure fazer um esporte, praticar um esporte, né? Independente de onde seja, não tenha uma vida sedentária, para que você não venha ter, até mesmo participar de algum movimento da igreja, cansado, fadigado, porque o teu corpo não está legal. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde e viva bem, viva melhor. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus venha abençoar a sua vida,
seu ministério. Obrigado pelo convite aceito. E para finalizar, eu queria que o senhor fizesse os seus agradecimentos e a gente vai encerrar em nome de Jesus. Mas antes eu queria te dizer, todas as quinta-feiras, nosso podcast, Draimson Júnior Amigos, às 7 horas da noite. Compartilhe, curta, deixe o seu like no Facebook, mas compartilhe também para ajudar esse programa a chegar a alcançar mais almas e mais vidas para o reino do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigado. Faça seus agradecimentos finais. Vamos encerrar o programa por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma noite, o resto de noite abençoado, uma semana abençoada. Pastor, faça seus agradecimentos finais. Eu agradeço a todos os ouvintes, os nossos irmãos em Cristo Jesus ou não, outros que não são da mesma, mesma fé, mas que nós estamos aí orando por todos, colocamos todos nas nossas orações, nossos irmãos de outras denominações, são todos irmãos. Um abraço no coração. Pastor, o senhor tem redes sociais? Se eu quiser divulgar e também o pessoal quiser fazer aí algum trabalho com o senhor como pastor, ou quiser mesmo lhe procurar para uns conselhos, sim. Deixa suas redes sociais no Facebook, Sim, no Instagram. Com certeza. Eu já cuido de muitas pessoas, graças a Deus. É incrível, Davis, que Deus me deu pessoas até da Espanha para me cuidar. Olha aí, que maravilha. Né? Eu tenho ovelha na Espanha, eu tenho ovelhas em Santa Catarina. As pessoas que querem fazer também. Tudo pela rede social. Que o senhor seja o treinador. Sim, deixa também, treinador. Deixar o zap também, fica à vontade. Fica à vontade. Deixe suas redes sociais aí, pastor. Então é assim. Lá no Facebook. Lá no Facebook é Otávio Braga, Pastor Otávio Braga. O senhor tem Instagram também? Não. Só o Facebook. Só o Facebook. Se quiser deixar o WhatsApp, fica à vontade. O WhatsApp é 83 17 13 64. Então estamos aí. Se quiser conversar, graças a Deus, Deus tem me usado muito em separações, né? Pessoas que estão separadas, estão passando uma perrenha aí, e Deus tem me usado, graças a Deus, Deus tem feito umas maravilhas, muitos já voltaram, Deus já restaurou o casamento, Glória a Deus. E é isso, a gente somos provados naquilo que a gente vive. Eu hoje estou só, entre aspas, ainda, meu né? pai está comigo ainda, né? Eu estou só ainda. Logo Deus vai mandar uma varoa Isso, em nome de Jesus. Logo a varoa já está vindo de caminho aí. Então, meus irmãos, tudo pela honra e glória muito do obrigado Senhor. mais uma Deus vez. abençoe. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo programa, se Deus assim Amém. permitir. Glória a Deus. Fiquem todos na paz, Amém. fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até mais. Deus abençoe.